Olá, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Estamos aqui hoje por um outro motivo que não é podcast ou live. Estamos aqui num conteúdo um pouquinho mais extenso para também poder dar suporte a vocês nos relacionamentos, não só como profissionais da área, mas também como influenciadoras e produtoras de conteúdo para ajudar as pessoas que estão aqui nos acompanhando. E hoje a gente queria trabalhar com vocês algo que chega para os atendimentos, que é sobre admiração. Você admira o seu parceiro, né? O que que você admira no seu parceiro? No início do relacionamento é muito mais é muito mais fácil, muito mais evidente a gente olhar para algumas situações e entender o que a gente admira. Mas também naquele momento a gente está relevando muitas situações, e isso faz, em alguns momentos, nos trazer alguns pontos cegos, né, Lu? Como é que a gente Uhum, faz para continuar a admiração ao longo do tempo? Porque é o que aparece aqui nos nossos atendimentos, que vai se perdendo e muitas vezes os casais não sabem identificar por que que deixaram de admirar a outra pessoa. Então, o uhum. que que você vê? Como é que você vê essa questão aí? O que que os casais precisam para continuar se admirando? Uhum. Muitas coisas que a gente vai falar aqui hoje, acho que de uma forma bem estruturada, para que facilite para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Como você falou, né, admiração, muitas pessoas vêm com uma crença de que a admiração, quando perdida, ela não pode ser resgatada, e isso não é uma verdade. Então, a primeira coisa é entender que, sim, a admiração pode ser resgatada, a gente pode construir admiração por alguém, né, e tem várias questões envolvidas com isso. Mas um fato importante, Fer, que a gente vem falando, né? Aí a questão da paixão. Né, no começo, por que é tão importante? Né? A questão da paixão, que tem um período para começar, para terminar, tem uma série de hormônios envolvidos, tem uma série de funcionamento, inclusive fisiológico, que impacta na nossa percepção real de algumas coisas, né? Às vezes a gente desconsidera algumas coisas negativas, valoriza demais alguns pontos positivos, e aí depois que esse momento acaba, né? A gente vai questionando as pessoas, tá, em que momento que a tua admiração acabou, ou em que momento que essa pessoa aí mudou de comportamento. E aí, quando as pessoas vão trazendo para a gente, pelo menos para mim e para você, né, que atendemos pessoas de forma Uhum, clínica, é, muitas vezes as pessoas trazem assim: olha, de fato essa pessoa sempre foi assim, né? Se eu parar para uhum. pensar, ela sempre foi assim. Então, falta clareza, falta comunicação, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Exatamente, porque quando a Lu vem falando ali nessa parte da paixão, muitas vezes a gente releva algumas situações, e se você não sabe o que você admira, se você não tem isso, e aí a maioria das pessoas não tem, né, Lu? Porque hoje a gente fala dessa questão intencional no relacionamento. Você precisa ter Sim, intenção, você precisa deixar claro para a pessoa com quem você se relaciona o que você admira, né, nessa pessoa. Porque lá no início você relevou, mas você já sabia que era importante, você acreditou que a pessoa poderia mudar sem você falar, mas a pessoa não tem uhum, uma bola de cristal, então ela não sabe exatamente o que impacta, os fatores que você admira, né? Numa pessoa, o que que uhum. você admira nessa pessoa? E muitas vezes é porque a pessoa não sabe nem o que ela admira mesmo, tá? Ela não tem Em alguém, em alguém, em em uma outra qualquer pessoa, pessoa, né? né? Uhum. Então, o primeiro ponto eu acho que é Então, isso, né? exatamente. Primeira coisa, eu acho que o primeiro de todos, né, Fer, se você sente admiração e o teu para, né, não sabe, primeira coisa, compartilhe, né, o que que te faz admirar essa pessoa, compartilhe com essa pessoa, né, tenha mais clareza nessa comunicação. E aí o segundo ponto é isso que você trouxe, tenha clareza do que faz você admirar uma pessoa, né, o que faz você admirar um ser humano, o que faz você admirar um homem, uma mulher, independente do tipo de relacionamento que você tenha. Tenha clareza disso, anote, né? Faça um trabalho de investigação em relação a você, né? E aí, outro ponto também é entender quais pontos destrói a admiração que você sente. O que, que te leva a não gostar de uma pessoa? O que te leva a não admirar essa pessoa? Tem algum comportamento que ela tenha hoje que faça você gostar menos dela, ou admirar menos ela, ou valorizar menos ela? Ou teria alguma coisa que essa pessoa poderia fazer que diminuiria a tua admiração?
Essas são coisas que são extremamente importantes de você ter claro. Então, anote, se investigue. E, em segundo lugar, compartilhe com o seu par, né? Escuta também o que ele admira, fomente nessa conversa, coisas que são importantes, né? Então, o que ele admira em você, né? E o que você gostaria de adotar daquilo que ele traz como importante, porque talvez vocês nunca tenham parado para pensar sobre isso, talvez tá tudo legal, tudo bem, e não fica claro porque tá tudo bem. E é importante ter esses Uhum. checkpoints, né, Fer? É no sentido de o que que é importante para os 2. E será que tem comportamentos meus que eu posso também adaptar para que o outro, fique mais satisfeito, né, e que me deixe satisfeito também? Isso é um É, ponto a ser compartilhado. exatamente, e tem vários aspectos, tá? Quando a gente fala de admiração, a gente pode estar falando de aspectos físicos, de aspectos comportamentais, de interações sociais, tem muitas coisas, mas o que mais impacta? E uma coisa, Lu, que não basta só a gente pensar, né? Se vocês estão nos escutando aqui, tem que colocar em ação. Quando é que você vai Uhum. começar a conversar com o seu parceiro, ter boas conversas, conversas íntimas, e avaliar, puxa, e você pode inclusive começar perguntando para o outro o que ele admira em você, né? Estabeleça um prazo para isso, deixe isso claro, mas o que ele admira em você? E aí Uhum. anote isso para você avaliar se você realmente está tendo esses atributos, se isso se você reforça isso, se tem reforçado isso. É claro que muitas vezes é mais fácil a gente olhar o negativo, né? O negativo ganha um palco, mas pergunte dos pontos positivos também para entender, e aí essa iniciativa, né? Ela pode ser o início de uma conversa para que ele também se abra e fale também sobre ele, né? Claro. E você sabe que eu atendo muitas pessoas ansiosas, e não sei se quem está ouvindo aqui sabe, mas às vezes a pessoa ansiosa tem uma tendência a olhar pelo lado negativo. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que falou assim: "Nossa, eu nunca elogiei meu par quando ele faz alguma coisa que que de fato faz sentido para mim. Eu sempre estou olhando ali para o problema, para a preocupação, para o que ele não faz", né. E esse ponto também é importante, né, olhar para o que a outra pessoa faz, que faz com que você tenha admiração para que ela tenha a oportunidade de perpetuar esse comportamento, enfim. Mas a gente falou de prazo, então você trouxe aqui prazo, data, marcar, colocar na agenda, ter praticidade em relação a isso. E a pergunta que as pessoas sempre nos fazem é: como então estabelecer admiração, né? Se a gente colocar aí tudo isso e aí a gente entender que a admiração está balançada, que a gente precisa melhorar. E aí tem várias coisas que você pode fazer, mas tem uma coisa que acredito que seja universal. Eu e a Fer, a gente já fez até um curso juntas e tinha um princípio que falava: interesse verdadeiramente pelo outro. E isso traz admiração. Então, se interessar pelo outro, se interessar pelo trabalho do outro, se interessar pela vida do outro, pelos desafios, né? Buscar um assunto que vocês possam compartilhar, um livro, Uhum. assistir alguma coisa que tenha em comum. Ah, eu não sei, o meu marido é médico e assim, eu trabalho na área de vendas e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tente estudar um pouquinho, tente entender o que teu marido faz, o que tua esposa faz, para que vocês possam ter pontos comuns, porque pontos Incomuns. comuns exatamente, gera conexão, gera admiração, né, você saber um pouco do assunto do outro, mesmo que você não seja especialista naquele assunto, mas entender um pouco, ter interesse, né, em incentivá-lo, apoiá-lo, estar, fazendo com que a pessoa que está do seu lado se sinta importante também, e isso gera Uhum. admiração. E aí tentar fazer essas mudanças, né? A partir do momento, né, Lu, que você vai percebendo que tem mudanças que você pode fazer, estabeleça um Uhum. prazo e cumpra, né? Então, essa questão que a Lu falou de ter pontos em comum, eu acho muito bacana e eu sempre incentivo os meus casais a eles terem um dia da semana para fazer isso, nem que seja para assistir uma série, para assistir um filme, ou os dois estarem lendo livros que têm assuntos, né, de geral, não especificamente, mas tem tantos livros hoje de autoconhecimento e que eles possam conversar.
né? Sobre esses Isso, às vezes pontos. até um lê um assunto, o outro, e compartilha e troca, sei lá, tem tanta coisa que pode ser feita. E tem um outro ponto que é extremamente relevante: nunca critique seu par para terceiros. Esse é um ponto que também faz com que a pessoa que está ao seu lado ela perceba, né? Ela sinta, ela saiba que você está ali do lado dela. Quando for criticar, critique diretamente para ela. Quando for Sim. trazer um feedback, traga para ela e não para outras pessoas, né? E outra coisa para terminar aqui, que é extremamente relevante, a gente encontra na literatura, é a questão do crescimento e o desenvolvimento pessoal. Eu acho que essa questão de uma pessoa que se conhece, que busca crescer, que está sempre engajada na sua autoconfiança, no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento de forma geral, tem uma certa Se gera um torna certo interessante. interesse. Se torna Isso, interessante. se torna Uhum. interessante. Então, uma pessoa que se conhece, que conhece o outro, que assume seus desafios, que está buscando crescer, independente da área que seja, que está buscando o seu desenvolvimento, que não fica estático, gera admiração, né? E às vezes a outra pessoa nem sabe que tá admirando essa característica, mas é um pouco afrodisíaco você ver que uma pessoa está caminhando, que ela está desenvolvendo, que ela está evoluindo. Exatamente. E é isso então, né? O conteúdo dessa breve aula aqui para vocês é curto, mas é muito prático, didático, para que vocês possam entender e pôr em prática, e também para que vocês possam ter relacionamentos melhores, né? Esse é o nosso propósito aqui. Ok, Isso aí. Nos acompanhe no Instagram. O meu Instagram é @luanascarparo e o seu, Fer? o meu é @Fernanda Baldiceira Psi. Isso. E nós estamos no YouTube com Pro Intimamente, no Spotify com Pro Intimamente. Temos podcast, lives semanais, conteúdos diários. Então, nos acompanhe. É isso, até a próxima.